E hoje nós damos início à nossa quarta e última aula sobre FGTS. E eu vou falar para vocês aqui sobre prescrição. Mas antes disso, pegue o seu café, porque eu já estou com o meu em mãos. Faça o seu cafezinho, vem aqui, sente-se na frente do seu computador e vai fazer o quê? Vai dar play para assistir essa última aula sobre FGTS, mas antes eu sugiro que, se você chegou agora no meu canal, se você chegou agora nesta aula, sugiro que você assista as outras 3 aulas que eu falei sobre FGTS. São aulas completas, falei muita coisa sobre FGTS, então reputo que seja de grande valia. Depois que você terminar de ver esse vídeo, veja os 3 anteriores, as 3 aulas que eu já fiz, ou então dê pause, veja as 3 aulas para dar continuidade nessa aula sobre prescrição, beleza? Mas claro, não se esqueça do seu café. Vamos lá, gente, vamos colocar aqui para falar sobre prescrição. Primeira coisa, qual que é o prazo de prescrição para ingressar com reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho? São 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho, podendo ser pleiteados os últimos 5 anos anteriores. Então, vamos imaginar que a pessoa foi contratada em 2020 e demitida em 2025. Ela pode pleitear até 2027 os últimos 5 anos. Entretanto, prestem bem atenção nisso. Se eu ingressar com a reclamação trabalhista em 2026, eu perco 2020. Se eu ingressar com a reclamação trabalhista em 2027, eu perco 2021. E aí vão restar somente os últimos 3 anos. Perfeito? Vocês entenderam? Dúvidas, por favor, coloque nos comentários. E olha só, a súmula 362 do TST, que versa sobre a prescrição do FGTS, ela foi alterada em novembro de 2014. Pelo agravo em recurso extraordinário número 709.212 do Distrito Federal. O que acontece? Antigamente, o prazo era de 30 anos, desde que observado o prazo de prescrição de 2 anos para a apresentação da reclamação trabalhista com relação ao FGTS. Então, a pessoa foi demitida em 2020, por exemplo. Vamos imaginar, vamos fazer vamos dar aqui um exemplo coerente. Vamos imaginar que a pessoa foi demitida em 2010 e ela trabalhava na empresa, trabalhou durante 25 anos ou 30 anos. Ela poderia sim pleitear os últimos 30 anos de diferenças de FGTS ou até do próprio depósito do FGTS, caso não tenha sido. Mas ela podia pleitear o FGTS dos últimos 30 anos, desde que ela ingressasse com a reclamação trabalhista 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho, tá bom? Então vamos supor, 2010, ela poderia ingressar pleiteando os últimos 30 anos do FGTS até 2012, tá bom? Perfeito? Perfeito, vamos lá. Então, o que aconteceu? Qual que é o entendimento? Fixou-se o prazo de 5 anos para a cobrança do FGTS que não foi recolhido. E qual que foi o argumento? Foi o seguinte: o FGTS ele é uma verba que é de natureza trabalhista. E em 2015, o TST alterou a redação da súmula 362. E olha só, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição do FGTS, observado que é o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, de 2014 para frente, a pessoa poderia pleitear o FGTS dos últimos 5 anos. Por isso que foi entendido que o caráter do FGTS é uma verba trabalhista e não uma verba alimentar, tá bom? Então, ela se equipara a, por exemplo, a pagamento de hora extra, a pagamento de qualquer outra verba trabalhista. Entendido? Então, a pessoa, depois de 2014, vamos supor, em 2000 e
2015 ou na atualidade, 2025, a pessoa foi demitida em 2025, ela tem 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista, podendo pleitear o quê? Os últimos 5, independente da verba, FGTS, férias, o que for, tá bom? Porém, vejam só, houve uma modulação. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o quê? O prazo prescricional que se consumar primeiro. 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir de 13/11/2014. Então, nesse caso, o que se consumar primeiro vai ter o prazo prescricional. Então, se 30 anos a contar do termo inicial ou 5 anos a partir de 13/11/2014. Perfeito? Então, gente, hoje a aula ela foi rápida. Eu espero que eu tenha sido objetivo e claro com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre FGTS. Queria aqui falar para vocês também que eu tenho um e-book falando sobre equiparação salarial. É um e-book completo. Eu falo tudo sobre equiparação salarial, falo de acúmulo de função, falo de desvio de função, explico se existe ou não equiparação salarial no serviço público. Tem jurisprudência, tem orientações jurisprudenciais, tem súmulas referente a este tema que é de extrema importância, incluindo aí também as alterações que ocorreram no ano de 2023, através da Lei 14.611. Então, o link está na descrição do vídeo. Então, quem tiver interesse, clica lá e adquira já o seu produto, o seu e-book. Perfeito? Então, o que eu queria aqui deixar para vocês são essas aulas de FGTS. Espero que vocês tenham aprendido. Deixem nos comentários temas de aulas, temas de vídeos que vocês querem que eu fale sobre direito do trabalho, que eu venho aqui e passo para vocês. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo vídeo.